Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a um novo webinar de Clip Studio Paint em português intitulado Métodos Dinâmicos de Desenho, Storyboard em Clip Studio Paint, apresentado por Igor de Jorge. Antes de começar o nosso webinar, compartilharei com vocês algumas informações. O webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos os participantes ficarão em modo silencioso. Uma sessão de perguntas e respostas será feita nos últimos 15 minutos do webinar. Os participantes podem perguntar ao vivo na caixa de perguntas na plataforma GoToWebinar. Devido às restrições do tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. Esse webinar será gravado e o registro será compartilhado nas redes sociais e enviado por e-mail para todos os inscritos e participantes. Os apresentadores são Mari Quinones, quem fala com vocês, e Igor de Jorge. Para quem se conecta conosco pela primeira vez ou não conhece Clip Studio Paint é a sua solução todo em um para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, pode ingressar a clipstudio.net/en ou clipstudio.com. Uma forma de interatuar conosco é através dos Instagram Stories. A gente compartilhará os seus Instagram Stories com os seguintes tags: #webinar, @igumdegeorgeart, @graphicsly, @wacom, @clipstudiooficial. Igor de Jorge, de 27 anos, natural do Amapá, é ilustrador desde 2013. Estudou arquitetura e é formado em ciências biológicas na UBA. Trabalhou como cenarista na animação Solitude, premiada na categoria de melhor curta-metragem, Festival Rio, 23ª edição, indicado ao HQ Mix pelo quadrinho Teatro Pavor, Script Editora. Foi indicado ao prêmio Mapinguari de quadrinhos como melhor desenhista e publicou via crowdfunding os trabalhos Tarot Insensate, Tarot Conhecimentos da Humanidade e Destinos de Tarot. Atualmente trabalha com storyboard, ilustração de props e cenários para animação e publicidade. Também é professor de ilustração desde 2019 e ministra suas aulas online no Instagram Guilda Ilustração. Agora deixarei com vocês a Igor e a sua apresentação Métodos dinâmicos de desenho storyboard em Clip Studio Paint. Muito obrigado. Boa tarde, ou boa noite ou bom dia, você pode estar assistindo isso em um horário diferente. Obrigado a todo mundo que está aí, que veio, compareceu, e vamos falar um pouco aí sobre storyboards e esse programa tão legal que eu gosto, que é o Clip Studio. Antes da gente começar, queria mostrar para vocês aqui o perfil, né, Guilda da Ilustração. Lá eu vou lançar mais aulas, mais cursos e tutoriais, então podem ir acompanhando lá a parte acadêmica e de ensino da minha carreira aqui, e o meu portfólio também de ilustração, storyboard. Aqui vocês vão ver as ilustrações e os processos e os projetos novos que eu estou atuando. Esse aqui tem fim mais educacional, com relação a cursos e informativos. E no Behance também vocês podem me seguir, tá? Igor de Jorge. E o ArtStation, tá? Então aqui a gente tem alguns projetos, tanto de ilustrações quanto de storyboard. Queria falar também desse coletivo aqui que a gente está construindo, é o Bond. Então a gente tem um número grande de ilustradores aqui que está trabalhando com a gente, desenvolvendo um trabalho, e futuramente a gente vai ter um projeto aí muito legal que vai sair. Mas, sem mais delongas, vamos voltar para os storyboards. Bom, eu tenho todo um checklist aqui para a gente ir conversando. Deixa eu só botar um painel de controle aqui. E, inicialmente, né,
eu trago uma coisa da faculdade de arquitetura, né? Toda vez que a gente faz um desenho ou alguma coisa do tipo, a gente tem que ter uma noção mínima de representação humana, né? Então, na faculdade de arquitetura, a gente desenha uma estrutura, tá? Vamos aqui, por exemplo, fazer uma casa. E a gente não tem muito uma relação, não sabe dizer se isso é grande ou se isso é pequeno, né? Isso tudo depende do contexto com a figura humana. Então, esses contextos, a gente cria um personagemzinho em arquitetura que a gente chama de calunga, né? Que é um bonequinho simplificado, que ele vai ficar próximo do que a gente desenhou, da nossa estrutura, e vai fazer com que a pessoa entenda melhor o contexto de grandiosidade. Por que, que isso é legal e interessante? Existem N modelos de calungas, mas o que eu mais gosto é esse aqui, que é um bonequinho estirado, cabeçudinho. Então, a gente pode ter personagens maiores, né, ou menores. Mas isso vai dar uma noção de escala aqui na nossa estrutura arquitetônica. Considerando isso e puxando isso para o storyboard, esses calungas são representações muito simples, tá? Da anatomia humana. Então, em arquitetura não necessariamente a gente precisa ter o gestual deles, mas a gente pode trazer isso no storyboard para fazer uma primeira entrega para o cliente, tá? Então, nessa primeira entrega, a gente pode abiscar, junto com o diretor, em reunião por videochamada, esses calungas a partir de descrições que ele passou para a gente, né? Ou a partir de um roteiro, a gente faz esses primeiros esboços. Então, vocês podem perceber que com essa forma simples, né, que é tipo uma bolinha e um tipo de triângulo, eu consigo contar muito da história desses personagens aqui, né? Então é um jeito mínimo, bem simples, de se fazer um primeiro sketch da cena ou algo do tipo, né? Então, se no roteiro você está travado, alguma coisa do tipo, a gente não necessariamente precisa já desenhando bem, né? A gente não precisa iniciar desenhando bem. A gente pode iniciar com esses sketches mais soltos e essa simplificação da forma humana. Você pode ter a sua simplificação de forma humana, né? Então, essa aqui é uma que eu desenvolvi, né, ao longo do tempo, trabalhando e tudo mais. Então, a gente pode fazer um rapaz segurando o celular, duas figuras abraçadas, né? Então, por exemplo, um amigo levando outro amigo depois de uma festa. A gente pode fazer alguém passando mal, fazer alguém aqui passando mal. Então, tudo isso depende do que está no roteiro, né? Outra coisa interessante, que isso aí já avança um pouco mais, esses personagens, eles às vezes vão nem sempre ser desenhados de corpo todo, né? Então a gente vai ter as mãos. Então a gente também pode simplificar essas mãos, e eu gosto de usar muito uma forma de triângulo para isso, para fazer esses gestuais de mão, de braço. Caso a gente precise fazer o sketch de uma cena mais fechada, né? Com o personagem com o celular e tudo mais, não dá para simplificar a mão assim. Além disso, a gente pode simplificar ainda mais, né? Caso a gente queira fazer apontando ou qualquer tipo de coisa. E, como eu falei já, isso aqui funciona como uma primeira entrega, né? Para o diretor já aprovar lá na sua frente e tal. Ou ser um esboço inicial só para você, caso você não esteja necessariamente fazendo um board, seja uma ilustração, né? Porque tudo que a gente vai falar aqui tanto pode ser usado para acelerar seu processo em storyboard, quanto para você também desenvolver o seu processo de ilustração. Bom, dito isso aqui, a gente parte para a segunda parte. Existem vários tipos de storyboard e de modelos de finalização. A gente vai falar um pouco sobre animação e publicitário, e um storyboard mais realista. Mas eu queria deixar alguns termos aqui para vocês, que é o story batch
pitch, né, que seria sentimental, alguma coisa, e o shootboard. Então, o storyboard, ele é um storyboard parecido com esse aqui que a gente já estava demonstrando. Ele é bem solto, ele tem algumas estruturas de cenário, começa a gente pôr alguns personagens, mas ele tem uma coisa interessante que ele tem muita expressão, né? Tem um gestual acelerado, a gente começa a ver coisas como emocional, esses personagens. Então isso aqui seria mais ou menos o que eu entrego, né? Na primeira reunião com o diretor. Esses termos podem variar bastante, tá? Então não existe assim uma regra de ouro, story bet é isso e tal. Mas existe sim, pela minha experiência e tal. Então, considerando isso aqui, a gente passa por uma segunda coisa importante, né? Que são os grids de perspectiva, né? Então, nem sempre a gente vai ter esses ângulos tão flats assim ou chapados em que a gente não precisa necessariamente desenhar a perspectiva. Então, dependendo da necessidade do roteiro, às vezes a gente precisa trabalhar com esses grids, né? E uma dica que eu dou para vocês é ter esse aqui que é o famoso brush de perspectiva, né? Então a gente tem uma estrela e a gente tem também outra estrela aqui do lado. À medida que esses pontos se cruzam, ou que esse brush pode ficar maior, ou algo do tipo, a gente vai ter diferentes ângulos, né? E esses diferentes ângulos, eles vão ser equivalentes às distorções desse grid. Então, vocês percebem que se eu aproximar bastante aqui, a gente começa a ter alguns quadrados muito distorcidos, né? E isso aqui é o que a gente chama de uma perspectiva com grande distorção, tá? E isso aqui, quanto eles ficam mais longe, a gente começa a ter uma perspectiva mais natural. A gente pode até chamar de uma perspectiva mais chapada, sem tanta dimensionalidade. O que é interessante da gente ver sobre isso, né? Essas perspectivas que vão ficar mais longe, ou quase que com essas linhas paralelas, a gente vai ter uma facilidade de desenhar os objetos próprios e personagens, né? Então a gente teria algo como assim. Um ponto de fuga muito longe, muito distante, no caso a gente não está vendo ele aqui, e essa oscilação de ângulos desse grid de perspectiva não tá variando tanto, né? E a gente teria ele para o outro lado. Ou talvez um pouco mais para cá, isso depende muito de onde você vai posicionar aquelas estrelas lá inicialmente, né? Que eu tinha falado. O que é interessante para a gente falar de desenho, de processo dinâmico para desenhar mais rápido. Esse tipo de grid aqui, ele vai te facilitar desenhar algumas coisas, né? Então, por exemplo, é bem mais tranquilo a gente começar a esboçar seguindo esse grid, um carro, alguma coisa do tipo, do que ter um grid bem mais exagerado, com uma perspectiva bem mais invasiva, né? Onde tudo fica bem mais pontudo e tudo mais. Então, vocês percebem que isso aqui já facilita um pouco o trabalho de vocês, né? Essa representação. Então, vamos fazer só uma sugestão de algo que fosse uma cidade, alguma coisa do tipo. Então, vocês percebem que é tranquilo, né? Até quase que intuitivo a gente ir seguindo isso. Deixa eu aumentar aqui um pouco esse brush. E fazer os objetos nesse grid. O problema é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a usar algo mais complicado, um grid mais complicado, tudo fica um pouco mais difícil de se organizar. Então aqui a gente pode sugerir aqui figuras humanas, né? Coisas do tipo assim, até janelas, né?
subdividir, e aí a gente começa a construir nosso cenário, a cena em específico. Até então, tudo bem, né? Temos o carrinho aqui, e aí uma coisa interessante, como esse grid ele não é tão exagerado, eu posso até pegar um objeto daqui e replicar para algum outro lugar, né? A gente pode usar aqui. Então vocês podem perceber que é simples de lidar com esse grid, tá? E esse grid aqui é o grid que vai ser normalmente usado em animação, tá? Mais usado. Agora, para a publicidade, a gente também vai usar mais esse grid, porque ele deixa mais harmônico a cena. Porém, a gente tem algumas problemáticas, né? Que já enfrentei. Às vezes o espaço que a gente tem, ele é muito pequeno, né? A locação que vai ser feita gravada o vídeo e tudo mais. Então, digamos que eu quero demonstrar uma mesa e alguém preparando aqui algum alimento, né? Então vai sobrar muita tela aqui, né? Se a gente usar uma lente mais paralela e tudo mais. Sobra muita tela. E aí a produção vai ter que se preocupar com esses espaços e como o protagonista vai estar aqui, como ele vai interagir com esse alimento e tudo isso. O que a gente pode fazer para resolver isso? Tá? A gente pode usar uma lente diferente. Uma lente com que vai distorcer mais essa perspectiva, que vai jogar os pontos de fuga mais para perto e vai fazer um outro tipo de grid. Então a gente vai ter coisas assim. Né? A gente vai ter aqui o personagem e o que a gente chama de super plonge, né? Ou contra plongé. A gente pode ter a mesa aqui, e aí eu gosto muito de usar o Ctrl T para fazer essas brincadeiras. A gente pode distorcer bastante. E aí essa distorção, ela pode ser até mais, na verdade. A gente já pega o personagem preparando o alimento num ângulo totalmente diferente. Né? Então aqui a gente tem a mão dele, que eu disse que eu gostava de simplificar com muitos triângulos, e a mesa. E aí dá para a gente distorcer mais ainda isso. Tá? Então o que a gente fez? A gente está escondendo, tá? Uma parte ali do cenário que não é necessário para o roteiro, ou não vai contar bem a história, ou que talvez a gente esteja com uma locação não tão interessante. Então, esses são problemas da produção que a gente pode resolver trocando essa lente, né? Ou esse ângulo. Tudo isso fica muito a critério do diretor, mas o storyboard também pode sugerir algumas coisas e algumas soluções, mas ele já tem uma ideia do que é a locação e você também recebe um briefing, né, e algumas fotos dessa locação para poder resolver esse problema da produção. Então, por exemplo, a gente resolveu assim. A câmera vai resolver isso, você desenhou assim e tudo mais. Né? Mas, se fosse uma animação e você tivesse que animar um personagem andando, esse tipo de sketch aqui ficaria bem melhor. Né? Por quê? É muito mais fácil animar um personagem numa perspectiva mais próxima do isométrico, que é quando essas linhas do eixo X e do Y ficam quase que em 90 graus, paralelas entre elas, assim, né? Pá, pá. Fazer um personagem andando daqui para cá, do que animar um personagem no ângulo desse, tá? Agora, se você estiver trabalhando com quadrinho ou qualquer outro tipo de coisa que não vai exigir a replicação desse tipo de desenhar várias vezes o mesmo personagem ou animar ele, então esse ângulo aqui não vai gerar tanto problema para você, tá? E aí ele também resolve esses problemas de locação, como eu tinha falado, né? Mas essa parte de grid de perspectiva, lentes e câmeras, eu acho que a gente fechou. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa. Eu queria só mostrar uma imagem de mais ou menos como funciona isso, né? Essas lentes, essas câmeras, que seria isso aqui, né?
Então, quanto maior os milímetros, mais paralela essa lente vai ficando, né? E aí, quanto menor, mais distorcido ela vai ficando. Então, vocês podem imaginar que, por exemplo, para animar um personagem aqui nesse ambiente, ele vai ter que andar e vai ter que se distorcer muito aqui. Ó. Então, você tem que fazer interseções e coisas mais complicadas. Nesse aqui fica mais simples. A gente pode até pegar o mesmo personagem e fazer um loop. Então a gente consegue fazer um loop e acelerar essa produção. Esse aqui é mais difícil, né? Porque você vai ter que desenhar quadro a quadro. Esse aqui não é que você não desenhe, mas aí você vai poder aproveitar alguns desses loops. Né? E então é basicamente isso, né? Essa primeira parte aí que a gente estava falando. E também essa aqui já vai dar uma noção mais de harmonia, a nível de publicidade e tudo mais, e essa aqui já vai ser uma coisa mais agressiva. Também pode ser usado ou mais dinâmica. Né? Então, marcas de esporte, alguma coisa, você pode optar por usar uma lente assim no seu board. Mas tudo isso você vai ser bem orientado pelo diretor, tá? E também do roteiro, né? Bom, então a gente falou desses grids aqui, dessas lentes aqui, e eu queria reforçar com vocês algumas coisas que eu acho legal. Também a gente consegue bater isso junto com o Clip Studio. Por exemplo, a gente tem o hábito de desenhar as coisas. Às vezes a gente tenta forçar, né, alguma pose ou alguma coisa assim mais fotográfica. Só que o desenho, ele é uma representação da realidade, ele não é tipo uma fotografia, né? Então a fotografia ela pode ser um pouco mais chata, mais dura, sem um visual tão bom, porque as pessoas ainda vão continuar acreditando nela, porque tem um conjunto de coisas, cores, textura. E no desenho a gente não tem isso, né? A gente tem uma simplificação disso. Então toda vez que vocês estiverem tentando desenhar, tentem exagerar ao máximo para demonstrar a perspectiva e a estrutura dos objetos que vocês estão fazendo, né? Eu falo muito das elipses e tudo mais, e eu poderia fazer esse cara aqui correndo de um outro ponto de vista, por exemplo, de frente. E entre desenhar ele de frente e desenhar ele assim em 3/3, fica mais interessante do ponto de vista estrutural. Mas se for uma necessidade desenhar ele de frente, a gente ainda consegue se esforçar para construir. Mas ainda assim, tentem exagerar, por exemplo, jogar a perna um pouco para um lado, desenhar o pé dele aqui, que não é uma coisa necessária, porque normalmente, se for uma fotografia, a pessoa está correndo, o pé dela nem vai aparecer, sabe? Mas, como eu estou dizendo, é uma representação da realidade. Então, é interessante a gente exagerar nesse tipo de coisa, sabe? É obrigado a desenhar esse pé aqui? Não, mas ele vai facilitar na leitura, né? E o storyboard, o filme, as composições de filme, tudo isso que a gente produz e faz, a gente faz ao máximo para facilitar a leitura e a percepção do espectador, né? Então, a gente vai fazer isso, vai estruturar o desenho também dessa maneira, para facilitar isso para quem é diretor e tal, para quem está vendo o desenho de primeira e, e é para a pessoa entender logo. Né? Então, por exemplo, aqui a gente dá uma exagerada e até desenha outro pé aqui. Esse tipo de coisa. Isso aqui é só um exemplo, né? Outra coisa é tentar desenhar um meio termo entre essa de frente e essa, que talvez gere uma figura com não tanta dimensionalidade ou com gestual também não tão interessante. E aí, nesse ponto é que eu estou falando para vocês, né? O ideal é não buscar algo desse tipo. Tentar fazer o extremo, né? Dar uma exagerada e tudo mais. Então, por exemplo, aqui a gente pode até abaixar um pouco a cabeça dele. Para dar essa noção de que ele está correndo. Inclinar aqui.
E isso aí vocês vão tirar dos estudos de gestual, né? Que vocês fazem e tal. E vão aplicando. Tá? Então, meio que é isso. Né? Dá para perceber que eu estou forçando isso aqui, né? Mesmo ele vindo correndo de frente para a câmera, eu tentei inserir um pouco de uma visão mais lateral. Para forçar essa estrutura, para forçar essa percepção. Né? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, desenho é uma representação, tá? Então, eu tenho que trabalhar essa representação, mesmo que ela não fique fotográfica, né? Por exemplo, uma fotografia, claro que uma pessoa não ia ter toda essa distorção gestual e tudo mais, mas a gente dá uma exagerada, né? Para facilitar a leitura de quem tá vendo. Outra coisa interessante era que eu quero trazer para vocês também é o simbólico, né? Então, eu trouxe uma parte de um livro do Scott McCloud, né? Então aqui esses aqui são cenários do Charlie Brown, né? Do Pênalti, né? Então a gente pode ter aqui o Snoopy. Que vergonha, não sei desenhar o Snoopy. A gente pode ter aqui o Woodstock, que é aquele passarinho. Vocês me perguntam o que isso tem a ver. Vocês percebem que só desenhando 5 tijolinhos e fazendo linha, a gente já tem uma ideia de cenário, né? Então isso aqui é simbólico, né? A nossa mente ela vai completar isso aqui, tá? Então a gente não precisa desenhar todo o cenário. E aí puxando isso para o clipe, às vezes quando a gente tem um personagem correndo ou um personagem em algum contexto, a gente não necessariamente precisa desenhar todo o personagem, desenhar todo o cenário, a gente só pode sugerir que o cenário está lá. Tá? Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de alguns storyboards que eu fiz. Né? A ideia é usar alguns props e assets no clipe, assim como o Charlie Brown usava, né? O autor, né, Charlie. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma cena simples, desenhou o personagem e a gente tem a ideia de que ele está no parque, né? Por quê? Simplesmente porque a gente tem esses props aqui de árvores aqui atrás, que a gente vai ver mais tarde como fazer isso com filtros aqui no clipe, tá? Isso aqui é como se fosse o tijolinho lá do Snoopy, tá? Eu só desenhei umas folhinhas atrás e eu sugeri todo um contexto histórico e de locação para o personagem. Essa aqui é a mesma coisa, e aí você percebe que a gente tem uma câmera plongée, né? Que a gente já tem aquela perspectiva assim, né? Mais inclinada, vista de cima. E aí o cenário também segue essa perspectiva, mas ao mesmo tempo é bem simples e a gente tem a ideia também de que ela está num parque e tudo mais, e está interagindo com esse mesmo personagem. Tá? Então é bem simples, a gente vai aprender a adicionar esses filtros nessas fotos e trabalhar. Esse aqui eu acho interessante, porque o roteiro era, a ideia era eu dar a entender que era uma obra, e literalmente eu coloquei uns tijolinhos quebrados aqui, igual nos quadrinhos do Charlie Brown. Né? E aí você tem toda uma história contada apenas com esse tijolinho, de locação e tudo mais, de contexto. Esse aqui também é um exemplo um pouco mais avançado, mas aí a gente já está usando a textura do sofá para contar que é um sofá. Né? Aqui é interessante também, a gente tem os dois personagens aqui em primeiro plano, e aqui eu trabalhei com fotografia, né? Aplicação de fotografia, e a gente imagina automaticamente todo o escritório, tá? Apenas encaixando isso na perspectiva certa e descrevendo a cena. Poderia fazer isso na mão? Poderia. Mas assim a gente puxa um ar muito mais realista para o nosso storyboard. Que é o que a gente está tentando falar hoje. É um processo dinâmico, mais rápido e acelerado.
Esse aqui é muito engraçado também, eu gosto bastante desse board que eu fiz, porque ele é uma brincadeira com várias montagens, né? Então, desenhei o personagem e aí eu fiz uma montagem com pedaços de cidade aqui atrás, juntamente com um pedaço de lanchonete e uma moto, que era um asset 3D, né? Tudo isso, né, a gente vai ver aplicando os filtros e tudo mais do Studio. E puxando também nesse contexto, que sim, de simbolismo e tudo mais, a gente vai perceber que às vezes para contar uma história, assim como aqui eu só tive isso, aqui eu tive só a textura do sofá e aqui eu tive só a pedra, a gente precisa de elementos simples, né? Então aqui a gente tem uma silhueta humana e um símbolo de uma arma, e algo que a gente tem como carro. Então a gente monta toda uma história a partir disso aqui, tá? E a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente não sabe de onde ela veio, para onde ela vai, mas a gente sabe que ela tem uma arma e que ela pretende fazer alguma coisa ruim ou que vai rolar algum conflito muito grande nessa história. Porque a gente está vendo a arma, a gente está vendo o preto aqui e a gente está vendo esses símbolos de que ele chegou em algum lugar porque a gente tem um carro que é um símbolo de transporte, de carruagem, né? Algo do tipo. Então a gente só precisa de pequenos símbolos. Então isso é muito importante, tanto para a primeira entrega do storyboard, quanto para vocês construírem cenas interessantes, né? Construir narrativas interessantes. Outro exemplo de aplicação de foto, né, para acelerar o nosso processo, é essa neblina aqui no carro. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo isso aqui, eu acho muito interessante. O diretor perguntou: poxa, eu queria tanto que você colocasse umas gotas, mas eu acho que isso vai dar muito trabalho. E aí eu falei: não, tudo bem, eu consigo colocar para você. A gente poderia desenhar cada gota aqui, vir com brush e tudo mais, mas eu dei uma acelerada nesse processo usando uma textura, né, de gotículas de chuva. E isso conta a história de que está chovendo. Só o fato de eu ter colocado uma textura aí, eu mudei a narrativa. Então é um dia de chuva agora. E aí, o dia de chuva, a gente associa várias coisas, né? Um mood mais melancólico, alguma coisa do tipo. Né? Se a gente se lembrar de anime, toda vez que chove, alguém está triste, né? Então é mais ou menos isso. Bom, sobre símbolos, acho que era isso que eu queria falar com vocês, tá? E como usar isso aqui ao seu favor de um jeito simples e rápido para conseguir acelerar seu processo e desenhar em 2 a 3 segundos uma locação. Mais para frente a gente vai ter perguntas, então eu acredito que possa ficar alguma dúvida, mas a gente fala. Então, quando vocês estiverem pensando em cenário, pense em simplificar, pense aqui no Snoop. É uma vergonha não saber desenhar o Snoop. Peço desculpas. Eu gosto tanto dele. Bom, então a gente volta aqui para o meu checklist e a gente vai falar do formato, tá? O formato que a gente usa normalmente nos storyboards é 1080 por 920. A gente pode ter alguns formatos mais extensos, mas uma coisa interessante desse formato é que ele é fixo e que atualmente com a publicidade, desenvolvimento do Instagram ou de outras plataformas, a gente acaba por usar esses formatos aqui. Eu não sei se meu amigo Edu Bocol está por aí, mas ele odeia esse formato aqui que é mais vertical. Mas é um formato que a gente vai acabar usando bastante. Então aqui a gente sempre usa essa regra dos 6 terços, onde a gente coloca as coisas interessantes aqui, né, nesses pontos. Ou a gente usa a regra dos 6 terços compostas, tá? Composta, que a gente subdivide aqui e a gente tem outros pontos de interesse. A gente tem algumas diagonais aqui, tá? Que a gente pode... Opa, esse brush está muito grande, muito grosso. A gente pode ter essas diagonais que também podem servir para a gente posicionar alguns elementos. Né? E aí eu trouxe, né, alguns trabalhos aqui para a gente analisar, tanto ilustração quanto filmes, né, para a gente ver como é que eles funcionam utilizando esses grids nesse formato de 1080 por 1920. Tá? Recomendo para vocês muito assistir os filmes do Akira Kurosawa. Ele é um cara absurdamente incrível. Deixa eu abrir 1, 2, 3.
Vou abrir esses aqui. Deixa ele abrir. E isso vai deixar mais harmônico a sua composição, né? Então você vai direcionar o olhar para um determinado ponto que você acha ser interessante ou que você quer que o espectador olhe. Isso ajuda a compor sua narrativa e desenvolver o foco de sua história, né? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Então a gente tem um frame aqui do Blade Runner e a gente tem um grid bem complexo aqui, que não necessariamente segue o grid dos seus textos, mas ele é uma variação. Então, se vocês perceberem bem aqui, deixa eu colocar uma cor vermelha para a gente analisar. A gente tem um terço aqui e um terço aqui. A gente também consegue dividir em terços aqui. Ele não usa o terço em si, né? Mas ele subdivide, vai subdividindo e ele cria esse grid composto. E aí ele encaixa e enquadra elementos interessantes dessa cena nesse grid. Então isso aqui é muito importante para deixar essa composição organizada. Esse é um dos artistas que eu mais amo e tipo, mais admiro, né? E a gente vai fazer uma análise rápida aqui dele, né? Então vou jogar um 3/3 aqui. Eu estou fazendo manualmente, então me desculpem caso não fique perfeitamente 3/3. Mas a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente vê que ele encaixou o Monte Fuji aqui nesse terço. A gente vê que essa montanha, essa inclinação está mais ou menos no terço do terço, né? Então, ele vai fazer várias subdivisões, que é o Katsuki Hokusai, e ele vai definindo esses pequenos espaços e vai recolocando esses objetos. Então, se a gente dividir aqui no meio, a gente tem mais ou menos essa inclinação. Se dividir aqui em 3 partes, a gente tem a altura dessa onda. Essa onda aqui vai representar mais ou menos a diagonal aqui, tá vendo? E aí a gente pode ficar horas aqui dividindo, subdividindo. Se a gente dividir em 3 partes, a gente tem mais ou menos isso aqui. Com um terço aqui, a gente tem exatamente a ponta dessa onda. Além disso, essa composição é genial porque ela gera um espaço positivo aqui e um espaço negativo que é igual a ela, né? Então é como se fosse um yin yang e ao mesmo tempo fosse uma brincadeira com composição. Incrível. Eu gosto muito dessa peça aqui. A gente não vai poder ficar analisando ela por muito tempo, mas eu gostaria de ficar. E vou mostrar mais alguma coisa para vocês que é o Moebius também, que é um artista incrível, absurdamente incrível. E eu sinto que ele tem algumas influências do Hokusai. E uma dessas influências é o jeito como ele usa cores, faz esses degradês. Mas também é esse uso desses grids de composição bem interessantes. Então a gente divide aqui em 3/3, a gente começa a encaixar o personagem e esse cristal, né? A gente divide aqui novamente em 3/3. E a gente tem essa luzinha aqui e a linha do horizonte. Aí a brincadeira não acaba aí, não. O ângulo desse avião bate certinho com esse eixo aqui, que seria o ponto de interesse. Esses personagens aqui estão mais ou menos alinhados aqui. E se a gente fizer outras subdivisões, por exemplo, dividir aqui no meio, a gente vê que esse cristal vai até o meio desse quadrante aqui. A gente dividindo aqui no meio, a gente tem mais ou menos isso, que seria a altura dessa tela. Se a gente dividir aqui em 3/3 de novo, a gente tem o espaço mais ou menos que esse personagem está seguindo. E cortando bem no meio, a gente tem um outro aviãozinho aqui e mais ou menos a altura do personagem. Tá? Então são grids que deixam bem harmônica a composição. Essa estrela aqui, ó, gera uma diagonal. E, enfim, assim como no Hokusai, a gente pode ficar horas aqui brincando com isso.
E eu tenho certeza que ele não colocou e posicionou essas coisas de um jeito aleatório. Vocês vão ver isso tanto em cinema quanto em quadrinhos. Esse aqui é o arquivo que eu uso, tá? É um grid que eu sempre Ctrl+C, Ctrl+V, copio e colo nos trabalhos, né? E ele é aplicado aqui, né? Eu trouxe essa cena, que foi um dos projetos que eu fiz com o Flamengo, trabalhando na Content Studio, que é uma agência que atende as demandas da Sportbets.io. E vocês percebem que tem muita coisa, entre aspas, estaria poluído, mas o meu objetivo era dar foco e atenção para esse personagem. Então, a gente tem alguns personagens interessantes aqui do Flamengo Futebol Clube. Então a gente tem esse rapaz da fé, e ele está enquadrado aqui nesse terçozinho. A gente tem o Miranha flamenguista, que também está enquadrado nesse terçozinho. Aqui a gente tem o terço aqui, e bem dividido no meio, eu enquadrei essa galera aqui. Né? O protagonista, ele é a subdivisão aqui do eixo principal é mais um terço, mais a linha do meio, onde fica exatamente o rosto dele. Tá? Então, isso já ajuda a contar. A gente tem o ritmo do personagem desse personagem que aponta para cá, e eu tentei construir várias coisas que jogariam para cá, além de deixar essa área bem mais limpa. Tá? Claro que todos os personagens estão olhando para ele, né, em direção a ele, então isso vai ajudar até o gestual desse personagem aqui, a própria perspectiva vai apontar para baixo e em algum momento a gente vai olhar para lá. Então, ele é o foco e eu estruturei toda essa composição pensando nele para a gente poder olhar para ele. Poderia ter feito outras coisas, como adicionar detalhe, mas uma coisa interessante é que ele tinha uma dinamicidade maior, se mexia um pouco mais do que esses outros personagens. Então, essa parte sobre grids tá ok, tá? Então, eu vou finalizar ela. Essa questão de composição. E aí, recomendo vocês a terem esse modelinho de 3 terços para usar no decorrer. Outra coisa importante, eu vou até abrir aqui para a gente ver, quando a gente desenhar alguma cena, a gente tem isso aqui claro, né? Onde, quem, onde, o que, como e por quê, tá? Então a gente pode fazer isso de maneiras diferentes, mas algumas perguntas vão necessitar de ângulos diferentes. Né? Então, por exemplo, onde seria cenário, então a gente vai precisar de um ângulo maior, né? Que seria uma vista panorâmica. Como seria, se for um como emocional, a gente vai precisar de um close-up no personagem. Tá? E vamos passar para a parte prática. Tá? Que aí a gente já está bem apertado aqui nesse tempo. Então, uma das coisas legais do Clip Studio é esse subview aqui, tá? Que a gente pode deixar o roteirinho aqui do lado e desenvolver. Eu dei uma adiantada e deixei aqui do lado já um pré-esboço. A gente vai desenvolver. Então, esse aqui seria o que a gente chama de primeira entrega de um storyboard, que seria um RAF ou algumas opções da descrição da mesma cena, tá? Então, basicamente, é um senhor que está olhando um jardim de um espelho de água, né? Com algumas bandeiras ao redor. E aí eu fiz essas opções só para mostrar para vocês que às vezes a gente tem mais de uma opção para contar a história, para desenvolver. Então, aqui é ele mais um close mais nele, aqui ele é um pouco mais aberto e o espelho d'água aqui, né? E aqui é uma visão isométrica do espelho d'água aqui. No cenário a gente tem algumas bandeiras ao redor desse espelho d'água, que é descrito aqui. Essa segunda cena aqui, a gente vê ele de baixo com o castelo ao fundo, né? Então, é interessante também essa... E em primeiro plano, a borda desse jardim, desse espelho de água, né? E aqui a gente tem um close, porque
porque a gente, nesse primeiro trecho aqui, a gente está falando da parte emocional dele. Então, ele está cerrando os olhos, pode estar acabado de acordar, está amanhecendo, tudo mais, tudo isso está descrito no roteiro. Esse close aqui poderia ser diferente, tá? Então, é sempre interessante a gente ir conversando com o diretor, poderia ser um pouco mais assim. E isso já ia mudar um pouco como a história está sendo contada. Porque, na verdade, é um close nos olhos. Essa aqui tem uma variação maior, eu consegui achar até 3 variações para essa descrição, que é ele contemplando o espelho d'água, com algumas bandeiras, né, fixadas ao redor. Esse aqui eu não consegui achar muitas variações, até porque tem uma descrição muito específica, tá? De que ele está atrás de uma porta, mas ele cobre essa porta, mas essa porta aparece um pouco, o castelo está atrás e a gente começa a ver um pouco do espelho de água aqui. Então, a partir disso aqui que a gente fez, isso seria a minha primeira entrega e o diretor validaria isso aqui. Ok, segue assim, podemos seguir assim. E aí a gente rapidamente aqui baixa a opacidade. E aí segue, bloqueia essas camadas, segue com uma outra camada, finalizando. Deixa eu abrir aqui. E aí eu gosto muito, né? Sou um cara que gosta bastante de entender os brushes que as pessoas estão usando e tudo mais. Eu gosto, a maioria dos meus trabalhos eu uso esse Real J-Pen, né? Vamos fazer ele aqui tentando abrir o olho, mas não conseguindo, meio fechado, meio com sono, que é o que está descrito aqui no roteiro. Senhorzinho meio ranziza. Esse personagem ele tem um concept, né? A gente não está vendo aqui, mas como ele faz parte de uma série de quadrinhos que eu desenvolvo, eu tenho meio que de cabeça, né? Para demonstrar para vocês que esse processo ele funciona tanto para desenvolver storyboard, quanto para desenvolver storyboard para animação, quanto para desenvolver os seus projetos pessoais, né? Tipo quadrinho e tudo mais. Então o storyboard ele é tipo um irmão do quadrinho, né? Ao mesmo tempo não é quadrinho, parece quadrinho, mas não é. Mas ele tem essa essência de narrativa, de composição, de contar histórias que a gente tem no quadrinho. Eu costumo não apagar esse esboço de trás nas entregas, porque eu acho que fica interessante. E aí seguimos aqui desenvolvendo o personagem. A gente tem uma descrição de que ele tem um tipo de cajado, né? Aí a gente bate naquela tecla de representação que a gente estava falando. Então eu vou exagerar bastante nessas elipses aqui para dar a entender que ele está sendo visto debaixo, né? Ele tem alguns assets e tudo mais. Diminui bastante a cabeça. É claro que é possível fazer isso aqui com uma lente ou alguma coisa do tipo e desenhar aqui o cenário. A gente pode usar essa ferramenta U, que é uma ferramenta que faz uma linha direta para a gente aqui no clipe. E aí ela já ajuda bastante a fazer esse pré-esboço. Ou o Curve, que também é uma coisa que eu uso muito, que ajuda a gente a definir aqui. Algumas vezes eu uso essas ferramentas no modo vetor, tá? E aí a gente pode fazer uma brincadeira com elas. Vamos só fazer uma brincadeira aqui. A gente pode trazer essa ferramenta aqui, selecionar a opção Object, e a gente muda o brush shape dele aqui para esse tipo de zigue-zague. Então a gente já desenhou aqui um castelo. A gente pode brincar com isso em outros sentidos, até para fazer vegetação. Vou fazer aqui para a gente uma demo.
Só não quero que a gente estoure muito time. Aqui é aquela questão de métodos dinâmicos. Essa cena aqui, provavelmente eu vou demorar um pouco mais para fazer, porque ela tem uma complexidade de perspectiva. Essa aqui é mais simples, mas mesmo assim ela está contando a história, mas tem um sentimento diferente. Essa aqui é mais simples ainda porque ela não tem tanta distorção de perspectiva, né? Ela tem um tipo de isometria. Mas a gente vai seguir finalizando essa aqui, que foi a que eu mais gostei. Vocês percebem que ele está automaticamente enquadrado aqui no meio, no eixo do meio, e a gente está respeitando todos aqueles enquadramentos de regra de 3/3 que também se repetem nesses aqui. Ó. Um terço aqui, no meio. O olho dele está no terço. Então essas coisas eu vou fazendo meio que automático, né? Porque eu consumo muito filme e às vezes eu assisto. Eu sou um cara muito chato. Eu tô assistindo filme e eu paro o filme e em vez de eu falar do filme, eu falo, cara, que composição legal. E às vezes eu paro o frame. Uma coisa interessante, o storyboard também é um continuista do filme, então se ele está segurando o cajado desse lado aqui, eu vou manter ele segurando o cajado desse lado aqui, porque se eu fizer isso errado, provavelmente isso lá na produção pode sair errado. Então, claro que a gente tem um cargo de continuista nos filmes, mas o storyboard também está aqui para resolver um pouco disso, né? Então são inúmeros os problemas e facilidades na produção. Uma coisa que eu gosto de fazer é que esse espelho de água ele é um tipo de labirinto, porque esse personagem está meio que perdido, envolto nas memórias dele. E o labirinto é uma representação do cérebro humano, e ele também tem Alzheimer, né? Então, gosto de desenhar aqui em 2D mais ou menos como seria esse labirinto, fazendo esse conceito ao vivo para vocês. Na verdade, era um pouco mais simples assim. E aí, desenhado isso aqui, tá? Desenhado isso assim. Eu posso dar um Ctrl T e colocar ele aqui na perspectiva que eu quero. Então ele está contemplando aqui. Então isso aqui é basicamente brincar de 3D com os planos, né? E aí, no segundo momento, a gente vai lá e abaixa um pouco a sua opacidade e pode vir finalizando isso, já desenhando os tijolos. Então isso aí basicamente foi só um guia, né? Para a gente poder trabalhar em cima. Então, tem uma série de coisas e recursos que eu vou aplicando que vão facilitando esse meu processo, esse meu trabalho, agilizando. Não vou detalhar muito aqui por causa do tempo, mas eu teria que desenhar tijolo por tijolo ou algo do tipo, além de fazer essas bandeiras, que podem ser resolvidas de um jeito bem simples. A gente pode pegar essa ferramenta Curve, a gente tira o Start Mend, que seria o que faz elas afinarem, e dá uma pequena curvada, né? Só para dar essa noção de perspectiva. Mais para lá, elas vão ficando mais finas, quanto mais perto dele, elas vão ficando mais grossas. Então já é uma boa representação e a gente pode até colocar elas em branco, jogar um efeito aqui de camada, e aí a gente tem elas em linha e joga multiply. Perdão, primeiro a gente tem que rasterizar, e aí a gente joga multiply, e aí a gente desenha os dois lados, né, da linha. Então a gente tem aí um hackzinho que eu uso, que também funciona para
muitas outras coisas. Color stamp seria copiar a textura de um lugar e jogar para outro. Eu consigo estender elas aqui. Isso aqui também vai funcionar com fotos e tudo mais. Então a gente foi definindo. Esse aqui é um cenário um pouco mais complicado. Uma das coisas que eu gosto de usar são brushes de folhagem, né? Então tem um específico aqui para vegetação. Então aqui a gente já consegue escrever um pouco do cenário. Aqui também. Então isso aqui não necessariamente a gente vai precisar de alguma coisa. E eu fiz na mesma camada, mas a gente pode também fazer uma brincadeira com isso. Tá? Jogar ele aqui. E aí, transformar para branco. Né? Ele já está ele deixar no multiply ele ficou transparente. Mas a gente deixa normal. E a gente coloca essa borda de novo nele, só que preto. Então a gente tem ele desenhadinho agora, tá? Eu gosto bastante de usar isso. E daí a gente rasteriza, né? Select Color Gamut, a gente pega o branco, a gente pode apagar. E aí o clipe começou a ver isso como uma linha, né? Então a gente pode pegar essa linha e converter ela para vetor. E agora a gente tem um vetor aqui. A gente pode selecionar todos os vetores dessa camada usando o Object. E aí a gente muda para algo que pareça mais vegetação. E aí todos eles vão ficar mais orgânicos. Essa vegetação aqui eu vou poder jogar para qualquer lugar, tá? Eu vou poder pegar ela e replicar para algum outro lugar, tá? E deixa eu ver como é que tá o tempo. Como é que tá o tempo, Mário? Tá tudo certo? A gente está um pouco passadinho já, mas a gente pode começar a fazer algumas perguntas enquanto tu desenha aí. Pode ser? Sim, pode ser sim. A gente vai conversando e eu vou finalizando. Uhum. Então, bom, obrigado para todos que estão nos acompanhando hoje, pelas suas perguntas. Tem pessoal de várias regiões do Brasil, São Paulo, Paraíba, Rio, etc. Então, muito obrigado pelas perguntas. Então, uma delas é no teu primeiro projeto, teu trabalho, assim, como eh, artista storyboard, assim, que é o que tu aprendeu mais? Que foi aquilo que tu imaginava que era, mas na indústria se trabalha de forma diferente? Uma das coisas que eu vi é que, bom, na verdade é um trabalho um pouco mais, é bem insano, né? Então, tipo, a gente pensa às vezes que um prazo vai ser um pouco melhor ou alguma coisa do tipo, mas não, a gente tem prazos bem curtos e a gente tem que resolver esses problemas. Por isso que eu uso esses filtros, né, e todos esses tipos de métodos possíveis para acelerar o processo, né? Mas no primeiro eu aprendi que eu tinha que ser muito rápido. Tipo, foi essa a lição, seja rápido. Uhum. E, bom, uma segunda pergunta que tem que aprender fotografia para ser um desenhista storyboard? Ah, essa pergunta é boa. É, aprender fotografia, não necessariamente, mas é interessante você estudar fotografia, porque o diretor ele não vai te cobrar esse tipo de coisa, que você tem esse domínio, mas ele vai aprovar o teu storyboard mais rápido. Quando ele perceber que já está, bom, é mais ou menos isso que eu quero, ok, podemos seguir assim, ok, está funcionando, né?
Sim, foi exatamente isso que eu pensei. Então ele pode fazer coisas desse tipo, caso não fique ou você demore a chegar num resultado mais condizente com uma qualidade do produto final, ele vai pedir para você ficar alterando até você fazer a entrega final. Então é importante você estudar, tá? Não é uma coisa assim que você deva largar de mão, entende? É relevante, não precisa ter um domínio. E outra coisa, a gente trabalhando no mercado, a gente pode pensar um crescimento de carreira, né, a longo prazo. Então agora você é storyboard, mas depois você pode virar diretor de alguma outra parte, um diretor de fotografia, alguma coisa do tipo, entende? Então é interessante. É uma área em comum, né? São Uhum. conhecimentos que se complementam. Bom, na, em base a mais ou menos a mesma pergunta, se tu teve que aprender anatomia humana, como que tu fez para compreender mais ou Sim, menos o desenho? hoje em dia, hoje no caso a gente não falou tanto de anatomia humana, mas eu passo muito tempo fazendo estudo de anatomia humana, fazendo estudo de gestual, né? Teve uma época que eu tirava todo domingo de manhã, às 6 horas da manhã, o horário mais desconfortável possível, para fazer estudo gestual. Então eu ficava lá 1 hora, 2 horas, alguma coisa do tipo assim, fazendo estudo gestual. Inicialmente eu fiz com pessoas sem roupa, né, para aprender a anatomia em si, e depois eu comecei a perceber que para storyboard a gente não precisa tanto desenhar musculatura nem nada. Então se a gente conseguir desenvolver de um jeito interessante, só com a roupa, né, entender as dobras de roupa e tudo mais, é mais funcional para a gente do que desenhar as pessoas. Então, se você quer estudar storyboard, faça alguns estudos de pessoas em gestual nu, mas faça também com roupa, tá? Com roupa, com objeto, interagindo com sofá, esse tipo de coisa. Né? Então é importante também entender roupa. E eu fiz Uhum. bastante nesses estudos inicialmente. Além de estrutural, né? Também autores que eu recomendo, Werner Hogarth, né? O próprio Michel Hampton, que é muito conhecido. Então, abusem desses estudos aí, é importante. Uhum, perfeito. Aqui o Rodrigo Santos pergunta, boa tarde, qual é a resolução de arquivos ideal para se trabalhar com storyboards? Ah, legal. Isso aí é interessante essa pergunta, porque eu faço uma coisa que a galera odeia. Eu falo assim, eu trabalho com 600 dpi. E daí, porque as pessoas me perguntam, cara, tu vai quebrar teu computador, tu vai estragar a tua resolução aí. Mas a verdade é que esse arquivo aqui, ele tá bem leve, porque até que eu não queria que travasse na live. Mas, por exemplo, se o diretor falar para ti assim, faz um zoom de tal área dessa arte aqui, por exemplo. Vamos fazer um zoom desse personagem. Se eu fizer com 600 dpi, eu pego esse 600 dpi, dou um Ctrl C, Ctrl V no arquivo de 300 e aí eu já tenho essa imagem ampliada. Então, o fato de eu fazer com 600 dpi para mim é um conforto para poder fazer alterações e ampliações de áreas do desenho, entende? Aqui no clipe a gente pode trabalhar com vetor, né? Eu poderia ter feito toda essa layer aqui desse personagem com vetor, mas e aí eu poder ampliar livremente. Mas hoje eu não fiz e eu estou evitando fazer isso para deixar o arquivo mais leve, porque às vezes a gente fica com 25 ou 32 quadros. Então é mais fácil fazer com 600 e não usar vetor para a gente ter essa margem de ajuste, né? Ampliação e para ampliar e reduzir, né? O desenho. Uhum. Eh, Bom, outra dúvida aqui é se é melhor trabalhar em branco e preto ou a cor? Ah, sim. Essa é uma dúvida bem interessante. É, tem diretor que vai preferir preto e branco e tem diretor que vai preferir colorido, tá? Mas normalmente o preto e branco já resolve muito, porque uma das funções do storyboard é resolver a composição, né? Então, se ele está resolvendo a composição, essa que eu falei, que é uma composição mais de diagramação, de grid, ele também vai ter que resolver em algum nível uma composição mais de valores. Então, o ideal seria, mais interessante, é você trabalhar em preto e branco, né? Fazer os contrastes já, entender de onde vem a iluminação.
e tudo mais. Mas assim, às vezes chega essa demanda de storyboard colorido, né? E aí quando a gente vai trabalhar com esses storyboards coloridos, eles podem ser um pouco massivos, né? Então eu uso a inteligência artificial aqui do Clip Studio para colorir, né? Então acho que isso acelera bastante o processo nesse sentido. A gente marca alguns pontos e aí a partir daí o Clip colore pra gente. Bom, talvez seja ou não, mas outra pergunta era qual era a tua ferramenta favorita do Clip Studio Paint? Ah, sim. Não, com certeza, sem dúvida. Na verdade, eu gosto muito. Eu passei muito tempo desenhando no tradicional e é o J-Pen aqui, o tipo de pena, que é essa aqui. É o primeiro brush, é um brush que já vem aqui, aquele brush nativo do software, mas ele é absolutamente incrível. Ele funciona exatamente como um bico de pena mesmo, sabe? Além desses filtros aqui, tá? Que a gente pode usar para fazer algumas brincadeiras interessantes, como por exemplo esse valor que eu coloquei aqui, eu posso transformar ele em retícula, né? E até mesmo em linha, né? Então isso aqui dá para fazer um jogo bem interessante para compor e harmonizar fotografias e usar no trabalho. Uhum. E outra pergunta é se tu utilizas modelos 3D do Clip Studio Paint. Sim, utilizo bastante, né? A gente pode ver aqui que a gente já vem, já com o modelo nativo, esse car sedan aqui. E eu gosto muito dessas ferramentas e de usar esses filtros, né? Tanto em cima de fotos quanto em cima desses modelos 3D. Ele tem uma renderização automática, né? Então ele já desenha para você aqui, e aí isso aqui te acelera bastante. Além de também te deixar com uma estética de desenho aqui, e a gente pode usar esse asset no desenho sem deixar uma estranheza, né? E a gente tem todo um controle aqui de linha, de contraste da sombra, né? Essas são funções do Clip Studio X, tá? Mas a gente tem no Clip Studio Pro, só que de um jeito um pouco mais restrito e sem essa visualização em tempo real. Então é muito útil isso aqui, tá? Tudo isso aqui que eu fiz no carro, eu posso fazer numa imagem, numa foto e aplicar. E aí vocês percebem que ele se linka facilmente com esses desenhos que eu estava fazendo. Não tanto porque são coisas mais medievais, né, que eu estava fazendo. Uhum. E respeito aos materiais, tu tem algum tipo de material específico que tu baixa para teus storyboards? Ah, sim, isso aqui é interessante. Uma coisa que eu faço aqui em Clip Studio Assets eu favoritar os meus materiais, porque às vezes a gente dá um reset ou instala o clipe em outro programa, em outro computador, e aí a gente tem essa estrelinha, são aqui os favoritos, né? Então a gente pode clicar aqui, a gente pode olhar aqui alguns materiais dos quais eu uso. Então já usei esse sofá para acelerar o processo, esses rachura aceleram bastante o processo, né? Depois isso aqui eu já usei no storyboard em si, que eu tive que desenhar uma feira e tudo mais. Céu, tá? Então a gente tem esse material de céu. Alguns brushes aqui eu ainda não testei, mas esses animais também são interessantes, eu ainda também não usei. Então você pode ver aqui que tem até 2 páginas de favorito. Mas eu gosto bastante desses brushes de rachura que aceleram. E essas bolas, né? Até porque eu trabalho com uma empresa de futebol, então às vezes isso aqui adianta bastante, né? Esse aqui Uhum. também é interessante, né? Vegetação. Isso acelera demais a produção, assim. E fica bonito ainda. Não fica duro. Perfeito, Igor. Eu acho que vamos fechar com a última pergunta, que
é mais que uma pergunta, mas o que recomendarias, um conselho para quem está se iniciando no mundo do storyboard? Uma dica de autor, livro, site, etc., para as pessoas que estão assistindo conosco. Sim, eu recomendaria estudar um pouco sobre quadrinhos, né? A gente tem os livros do Scott McCloud, a gente tem o Frame de Ink, né? Que é um filme que é um livro que trabalha muito bem com composição e também composição de valores, não só essa questão dos grids que a gente abordou hoje, e assistir filmes. Então, tipo, assista filmes, analise os filmes, busque esses grids que a gente falou hoje, busque esses contrastes por valores nos filmes. Então, basicamente, são esses dois que eu tenho para citar. Frame de Ink e Desenhando Quadrinhos do Scott McCloud. Uhum. Então tá, Igor, muito obrigado. Tem sido uma apresentação muito interessante, assim, todo mundo está adorando tudo que tu explicou hoje, assim, então queremos te agradecer. Obrigado. Obrigado a todo mundo que veio aí também. Exatamente, a gente queria agradecer a todos vocês que estão ainda conosco. Para mais informações sobre o Clip Studio Paint, podem visitar o nosso site clipstudio.net/n ou graphicsly.com. Esse webinar está sendo gravado e a gente vai subir a nossos canais de YouTube, Clip Studio Paint Channel e Graphicsly. Então, pode se inscrever para receber uma notificação quando esteja disponível. E certamente sigam o Igor nas suas redes, Instagram Igor de George Art e sua conta de Instagram Guilda Ilustração para saber mais sobre os seus cursos, o seu ArtStation e LinkedIn. E com isso a gente fecha essa excelente apresentação. Novamente agradecer quem está assistindo e para ti, Igor, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço a Graphics pelo convite, ao Clip Studio e a todo mundo que compareceu aí. E um abraço para os amigos que estão aí, não estou vendo o chat, mas eu tenho certeza que tem alguns amigos queridos do coração. Com certeza. Então, fiquem ligados às nossas redes para mais eventos, informação sobre Clip Studio e a gente se encontra em um próximo webinar em português ou qualquer idioma que a gente faz assim. Então, até mais. Um abraço.